depois do conturbado primeiro turno das eleições, quando as pesquisas indicavam que já teríamos um novo presidente no Brasil, o resultado foi outro. 46,3% dos votos contra 29,23% levaram os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, ao segundo turno. No dia 28 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para definir o presidente da República e 14 governadores. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é o acadêmico de jornalismo, Alisson Bães. Oi, Elisa. Olá para todo mundo ouvindo o Viva Voz. Lembrando, vocês podem participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Flávio Ramos, que é coordenador do programa de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo. Oi, Lisa. Oi, Alisson. Fazia tempo que você não me convidava para vir aqui, né? Pois é, mas claro que não podíamos ir para esse segundo turno sem ouvir a sua opinião sobre esse momento tão importante aqui do nosso país, né, professor? Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Enfim, segundo turno, muitos analistas estão aqui tentando entender que momento é esse que o Brasil vive e muitos estão definindo esse segundo turno das eleições presidenciais como a disputa da rejeição, né? Já que ambos os candidatos têm rejeições altíssimas. Flávio, como é que o país chegou a este cenário? Como é que nós chegamos a esse momento? Pois é, Lisa, talvez nós estejamos a vivenciar uma das mais pobres, o período eleitoral, digamos assim, dos últimos tempos. O debate público, o debate político é paupérrimo. Não há propostas de ideias, não há definições sobre os projetos que cada candidato desejaria ou deseja implementar numa eventual gestão. Quer dizer, um dos candidatos, o Haddad do caso, foi apresentado há pouco tempo para a sociedade brasileira, na minha leitura, por uma estratégia equivocada do PT. E o outro candidato foge dos debates, estava hospitalizado, tudo bem, mas a gente já observa que ele está bem, né? Ele poderia, pelo menos, participar de um debate para que a sociedade pudesse compreender, perceber ou tentar decifrar o que eles pretendem fazer, né? Tanto o Haddad como o Bolsonaro. Inclusive, a gente sabe que já no núcleo, digamos assim, mais duro do partido que apoia o partido do Bolsonaro, já há divergências significativas, né? Porque há um detalhe interessante nisso tudo, né? Bolsonaro é um conservador. O Guedes, e talvez, se ele ganhar as eleições, o futuro ministro das Minas e Energias, que eu não me lembro o nome dele, é um engenheiro. Também é um ultraliberal. Quer dizer, são tribos diferentes. Os liberais e os conservadores formam tribos distintas, com ideias diferentes. Com relação às energias, ao Ministério das Minas e Energias, né? Há uma discussão interna muito grande se as privatizações irão se efetivar, tá certo? Como é que isso vai acontecer? Quer dizer, a gente não sabe. Não está nada claro, né? Não está nada claro. Então, a gente precisaria, sim, de uma exposição mais clara dessas propostas para que nós possamos decidir o voto. Se bem que todo mundo já decidiu, né? Eu acho que nessa altura do campeonato ninguém vai convencer os convencidos a mudar sua opinião, sua postura com relação ao voto. Mas é lamentável o momento. Eu diria que é de uma pobreza total. E até aqui, como você analisa o discurso de ambos os candidatos nas suas respectivas campanhas eleitorais? Olha, Alisson, eu diria que o Bolsonaro mostra alguma insegurança justamente porque há esses conflitos internos com relação às propostas. É interessante, os militares sempre tiveram, sem generalizar, mas de uma maneira geral, né, os militares sempre tiveram uma leitura muito assim, digamos, contra as privatizações. O governo mais estatizante que nós tivemos foi do Geisel, na ditadura militar, no regime autoritário militar. E o Bolsonaro já arrumou uma confusão com a China, por exemplo,
é contra o comércio bilateral de uma forma mais aberta, essa coisa toda. Inclusive, já a própria Vale do Rio Doce, nessa semana, já se manifestou. Isso não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário, é perigoso isso. Então, os militares têm essa leitura mais, digamos assim, essa postura mais nacionalista, mais estatizante, né? E o Bolsonaro, ao longo da trajetória dele política, ele sempre votou no parlamento contra as medidas privatizantes. E, de repente, ele se tornou um liberal, quer dizer, fica uma coisa assim meio difícil de entender. E eu não sei se o Guedes vai aguentar muito tempo, não, porque ali vai ter uma disputa interna muito forte. Entendi. Você já percebe que dentro do próprio PSL já algumas divergências deixam o discurso um pouco mais complicado de se entender. Liberais, né? E conservadores, como eu falei, são de tribos diferentes. E estão abrigados. Não existe Lisa, não existe uma direita, existem direitas. Existe uma direita liberal, existe uma direita conservadora, existe uma direita tradicionalista, existe uma direita fascista. Então, o Bolsonaro tem um pezinho lá no direita liberal, tem outro pé mais à extrema, quer dizer, é uma coisa muito fluida, né? E o Haddad, que é um bom quadro, diga-se de passagem, né? Tem que trazer o pacote todo, e o PT, historicamente, é preciso que o PT reconheça isso, que faça uma autocrítica, cometeu muitos erros ao longo enquanto foi governo, durante 16 anos, e agora, mais recentemente, nas estratégias com relação à campanha eleitoral. Esse negócio do Haddad ir para Curitiba toda semana, botar a máscara do Lula, isso pegou muito mal, quer dizer, então quem é ele, quer dizer, e ele é um cara inteligente, é um cara bacana, é moderado dentro do PT, inclusive com resistências internas muito fortes também. O Haddad, quando saiu da prefeitura de São Paulo, saiu muito magoado, porque sofreu um boicote muito forte por parte do governo federal, da Dilma. Né? Quer dizer, então, não é uma unanimidade dentro do partido, nunca foi. Ou seja, rachas também dentro do PT, assim como... A própria Gleice tem horror a ele. Então, quer dizer, é um quadro difícil. Agora, claro, o Bolsonaro... esse fenômeno que você falou, né, do um contra o outro, da rejeição, que nós vamos ter aí 40% do eleitorado que não queria nenhum nem outro. Quer dizer. Então, exatamente. Fica difícil. Inclusive, sobre essa questão do meia-culpa, circulou recentemente aí um depoimento do Cid Gomes, que você deve ter acompanhado nas redes. Agora, da segunda-feira. E que também repercutiu muito em relação à postura do PT. Como é que você está vendo, então, essas participações, né, que não são oficiais da campanha, mas que, com certeza, acabam levando muitos eleitores? Lisa, o PT, e nesse ponto, nós temos um responsável por esses erros de estratégia, que se chama Luiz Inácio da Silva, o Lula. Tá? O Lula quis manter o nome dele em evidência e boicotou as coligações que o Ciro queria fazer em partidos de centro e centro-esquerda, inclusive alguns do centrão boicotou, né, durante muito tempo. O Ciro ficou muito magoado com isso. Quer dizer, então foram estratégias equivocadas, quer dizer, então estão colhendo isso. Esse desabafo do Cid Gomes, o irmão do Ciro. Sim, irmão do Ciro, na essência você vê que ele tem uma certa razão, né? Puxa vida, quer dizer, então e o próprio Fernando Henrique Cardoso, agora o PT foi atrás do Fernando Henrique Cardoso, criticou o FHC durante 16 anos. E é interessante, porque eu já disse isso aqui em outra ocasião, o que separou o PSDB e o PT foi a disputa pelo poder, porque ambos sempre tiveram uma agenda muito próxima da social-democracia. Né? Quando o PSDB, lá em 94, 95, sei lá, o Alisson nem tinha nascido ainda, né? Pois é. Quando o PSDB se coligou com o PFL, o PSDB que foi criado com uma postura, com um perfil de centro-esquerda, caminhou em direção à centro-direita. E o PT, que estava à esquerda, ocupou o espaço do PSDB, da social-democracia, do centro-esquerda. Então também é um outro equívoco também, e uma maldade grande, dizendo que é uma disputa entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. O PT nunca foi um partido de extrema-esquerda, foi um partido de centro-esquerda. E algumas declarações, sim, do PSL caminham em direção
ou sinalizam em direção à extrema-direita, o que é muito perigoso. Porque se você é da direita conservadora, ou se você é da direita liberal, você permanece respeitando as instituições democráticas. Se você bota um pezinho lá na extrema-direita, no fascismo, você passa a não respeitar a democracia. Quer dizer, isso é complicado. Então, eu prefiro acreditar, talvez com uma boa dose de ingenuidade, que o Bolsonaro seja um candidato conservador. Certo. Que incorporou no seu discurso valores tradicionais da sociedade brasileira, família, religião, sei lá o que mais. Mas, por outro lado, também o Haddad se perde, porque ele começa, nesses últimos dias, começa a incorporar um discurso que tem nada a ver com as bandeiras históricas do PT. Aborto, religiosidade extrema, sei lá o quê. Como se o Haddad fosse contra a família, por exemplo. Não é. Pô, o cara é um cara como a gente. Na propaganda, inclusive, tem uma que ele fala, sou casado há 30 anos e tal, exatamente, eu acho, para e a gente vai aí entrar na pobreza do debate. Quer dizer, o que eu imaginava, puxa vida, a internet, serão as primeiras eleições que nós teremos um debate ampliado a partir da tecnologia, da internet. Ao contrário, a internet reduziu o campo, o espaço do debate público. Nós temos hoje bolhas. As pessoas falam com quem querem ouvir aquilo. Quer dizer, então... o debate realmente não se dá. E uma intolerância impressionante, com agressividade. As pessoas estão se agredindo, amizades estão sendo desfeitas. Você vê riscos para a nossa democracia? Porque eu acho que esse é um dos discursos que anda circulando forte também, né? Vejo sim, com grande preocupação e com tristeza em função da própria, digamos assim, dessas eleições, né? Então, tá uma coisa esquisita. É uma eleição atípica, com certeza. Foram as primeiras eleições que nós tivemos digamos assim, uma influência maior das redes sociais, né? Da própria internet, como a gente falou agora há pouquinho, e uma perda significativa dos espaços da mídia eletrônica e também da mídia impressa com relação ao debate, né? O debate público, o debate político, uma pobreza de ideias total. Então, professor, vamos analisar um pouco as propostas em diferentes áreas dos candidatos. Existem, Alisson. Pois é. O que conseguimos Mas o que você conseguiu captar aí? Vamos ver, uma curiosidade. A gente, sugando muito o que eles falaram, a gente encontrou alguma coisinha. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, recentemente sugeriu a questão da implantação do ensino à distância para ensino básico, ensino médio, ensino superior. Incluindo o básico, que é o mais diferentão, né? E argumentando que seria mais barato e que, abre aspas, ajuda a combater o marxismo. Fecha aspas. Quais seriam os prós e os contras de um ensino à distância no Brasil? Bom, olha, a primeira coisa, o comunismo já acabou há 35 anos. Quer dizer, se você se sentir ameaçado pelo marxismo hoje, é de uma... sei lá como descrever isso. Não existe a menor possibilidade histórica de o comunismo retornar. Quer dizer, não tem sentido isso. Né? Quer dizer, o comunismo, Venezuela, não é a menor possibilidade. O Brasil é um global player no mercado mundial, não é uma Venezuela. Não dá para se desconectar do sistema financeiro, econômico mundial, quer dizer. E o marxismo acabou. É uma utopia que não se realizou, né? As experiências foram um fracasso, e você hoje falar em volta do comunismo, isso é de uma... Eu acho que qualquer pessoa minimamente informada vê que isso aí é mais uma peça publicitária de péssima qualidade. Para a gente dar o contraponto, a gente da imprensa também tem várias situações que a gente precisa conduzir durante esse período. Vamos falar também de propostas na área do ensino do Fernando Haddad do PT. Para ele já disse que vai revogar a reforma do ensino médio feita no governo Temer, né? Como é que você
você vê o impacto disso? Na verdade, eu acabei não respondendo também a questão desculpa. do Alisson, né? Não, mas é a mesma. É a mesma, exatamente, coisa, só para os dois lados. Isso. Olha, se você for olhar realmente o que se tem de proposta, não só com relação ao ensino, mas também a questão da saúde pública, né? Segurança à parte, aí que são coisas distintas, você vê coisas interessantes até. Eu não diria que os publicitários ou o núcleo da campanha do Bolsonaro tem a ideia, todas são muito ruins não, tem coisas interessantes, desde que eles consigam relativizar isso tudo. E o Haddad, o Haddad foi ministro da Educação, é um doutor em filosofia, ele entende de educação, né? Quer dizer, então são propostas boas. Agora, o interessante, Alisson e Lisa, é que, na verdade, essas propostas todas elas não foram, eu diria assim, desenvolvidas na sua essência. Nós não temos muito conteúdo com relação a elas. Não temos muitos detalhes. Então a gente, como vai ser acho feito? Que essa ideia é legal. Pois é. E também se teremos recursos para fazer isso. Tá? Então seria mais ou menos isso. Quer dizer, nós temos boas propostas de um lado e de outro, relativizando, claro, radicalismos daqui e dali. Né? Ok, intervalinho, voltamos já, tentando continuar essa nossa leitura do cenário pré-segundo turno aqui das eleições no Brasil. Santa Catarina também vai ter segundo turno, a gente já volta. Voltamos com o Viva Voz, hoje falando sobre as eleições, o segundo turno das eleições, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina. Estamos aqui com o professor Flávio Ramos. Isso aí. Flávio, vamos tentar entender a questão da governabilidade, né? Então, agora com a renovação da Câmara, parte do Senado, como seria para os dois candidatos aí na disputa pela presidência? Como seria governar para Haddad? Como seria governar para Bolsonaro? Pois é, Lisa, é interessante porque, digamos que um cenário com o Bolsonaro presidente, ele diz que ele não vai, digamos, governar com coalizões políticas. Ele acha que o Congresso é uma coisa meio esquisita, tal, embora tenha feito uma bancada interessante. E nós teremos também a fragmentação partidária, coisa que o Haddad, num eventual cenário com o Haddad, no caso, também teria dificuldade. Agora, o Bolsonaro, ele embora tenha, digamos assim, se formos olhar só o número de cadeiras, aparentemente ele teria uma minoria, mas não terá, porque nós temos as bancadas no Congresso. E diz o Bolsonaro que, se eventualmente ele for presidente, ele não vai governar com coalizões partidárias. Ele vai negociar cada projeto ponto a ponto. Então, vai discutir uma ação, por exemplo, o agronegócio, vai discutir com a bancada dos ruralistas, por exemplo. Tá? Ele não quer... O que eu acho que até sempre foi uma crítica nossa, no regime de presidencialismo de coalizão, sempre que o presidente precisava negociar a maioria no parlamento e começava o troca-troca. Tá? Só que também é um risco grande, porque ele vai lidar com, digamos assim, com bancadas que cada ação, cada projeto vai ter que ser negociada com muita calma, com muita cautela. E esse é um detalhe interessante. Tem um cientista político estadunidense, até eu anotei aqui o nome dele, Samuel Kerner, que ele fala isso. No curto prazo, o presidente, quando assume, ele tem uma legitimidade muito... Bom, ele tem uma legitimidade, claro, ele foi eleito. Pelo voto. Tá? Então, ele tem uma aceitação muito grande da sociedade e a sociedade pressiona o Congresso para aprovar as medidas que ele propõe. Mas isso, no médio e longo prazo, vai se desgastando aos pouquinhos e o presidente corre o risco de ficar refém dos parlamentares. Aí tem que novamente voltar àquela coisa do troca-troca. E o Haddad terá dificuldades, evidente, porque o PT e os partidos um pouquinho mais à esquerda estão em minoria, com certeza. E talvez aí a gente possa retomar aquilo que você colocou no primeiro bloco. Como é que seria... como é que nós estaríamos a vivenciar um governo novo no próximo ano?
Pois é, nós temos uma sociedade dividida, né? Você imagina só, né? Por exemplo, o Bolsonaro ganhando, vai ter essa maioria, essa maioria instável, eu diria, mas no primeiro momento bem ok, bem coesa para ele, e o Haddad enfrentaria sérias dificuldades. Em termos de governabilidade, tá? Eu diria que, pelo menos nos primeiros meses, em função desse apoio majoritário que o Bolsonaro tem, ele teria mais facilidade para governar. Tá? Não estou dizendo que a gente deva votar neste ou naquele candidato, claro, mas é um fato. Né? Sim. Perdão. Agora, temos aí, hoje, essa semana, o Roberto da Mata escreveu nos principais jornais do país que nós estamos a vivenciar uma batalha bíblica entre anjos e demônios, como se de um lado nós tivéssemos pessoas puríssimas, justas, sem nenhum tipo de problemas, e do outro lado todos são horrorosos, quer dizer, de um lado e de outro, quer dizer, então é complicado isso, porque você não tem isso, não existe, verdade. Mesmo porque o PT não foi o único partido corrupto, né? Claro. Todos os outros estiveram envolvidos com algum tipo de corrupção. E o PT cometeu erros, é claro, mas, enfim, tomara que nós tenhamos, ou com Haddad ou com Bolsonaro, uma preocupação muito mais, e acredito que sim, porque toda a sociedade vai exigir isso, a mídia também, né? Qualquer um deles vai ter que ter uma preocupação assim, extraordinária com qualquer desvio em termos envolvendo atos ilícitos, corrupção ou coisa do gênero. Então, talvez essa seja uma boa novidade que nós tenhamos pela frente. Santa Catarina é um dos estados que também terá segundo turno para um governador. O segundo turno em Santa Catarina vai ser disputado entre Gelson Merizio, do PSD, e o comandante Moisés, do PSL. Os dois apoiadores de Bolsonaro. Isso pode ser incluso na chamada Onda Bolsonaro, que levou vários deputados e Câmara para a coligação? Pois é, olha só que coisa curiosa, né? Ninguém, como lá no Rio de Janeiro também, né? O juiz Witzel, né? E aqui também surge o comandante Moisés. Parece, você também não era nascido. Eu vou contar outra coisa que o Alisson não era nascido. Eu não sei se a Lisa já era, mas era pequenininha, claro talvez. Você viu, Gini é um gênio? Lógico. Então tinha uma garrafa, né? Que ele esfregava e saía um gênio, como nas grandes fábulas, aquelas coisas todas. De repente, eis que o Merizio começou a falar tanto no Bolsonaro que surgiu, quase que do nada, assim, de uma nuvem, um candidato do partido dele. Quer dizer, então você vê aqui na região, o PSL, que era um partido insignificante, fez, se eu não me engano, 4 senadores, fez 2 deputados aqui da região. Isso. E fez 54 cadeiras no parlamento. Então é uma onda impressionante, inclusive com os filhos, né? A família Bolsonaro está toda presente no parlamento. 6 deputados em Santa Catarina. Embora a bancada do PT seja maior ainda, né? Mas muito fragilizada em termos de comportamento no parlamento, essa coisa toda. Mas então, é surpreendente a onda, como o Alisson falou, da onda Bolsonaro, que é um fenômeno ainda a ser estudado. A gente começou o programa discutindo a eleição dos rejeitados. De certa forma, sim, mas num primeiro momento. Agora não. Nós já temos, digamos assim, eu diria que internalizou-se, né, na cabeça do cidadão, do eleitor brasileiro, algumas coisas que nós tínhamos imaginado não mais discutir. Inclusive, talvez com alguns recuos em termos de avanços no campo social, essa coisa toda. É interessante, a esquerda sempre se preocupou com o social e os liberais sempre com o econômico, né? Então, nós temos essa disputa entre uma coisa e outra. Quer dizer, até que ponto que esses valores tradicionais estavam aonde? Dentro do armário, de repente, assim,
A própria direita liberal conservadora saiu do armário, que negócio é esse? Né? De repente. E o Haddad mantém um discurso que sempre foi do petista, embora já com alguns comportamentos a serem até questionados por membros do partido. Né? Porque a questão, como eu falei, do aborto, a questão da religião, tomou comunhão até a vice, né? A Manuela. Parece que se comungou essa semana. Quer dizer, somos todos de Deus. Então, quer dizer, é uma coisa muito... A campanha eleitoral é algo que, às vezes, você... eu não queria usar essa expressão, mas às vezes você fica enojado, né? Quer dizer, porque você sabe que tudo aquilo ali é muito falso. Ou boa parte daquilo ali é muito falso. O próprio discurso do Bolsonaro também. Critiquei agora o Haddad, vou criticar um pouquinho do Bolsonaro. Ele bate cabeça ali com as pessoas. Uma hora ele é contra, outra hora ele é a favor da privatização, é contra isso, contra aquilo. Aí você tem um resgate de ideias que já não se discutem mais. Quer dizer, então, a campanha é algo que deixa a gente assim atônito pelas baboseiras e pelas mentiras, principalmente. Então, uma campanha eleitoral que foi forjada, está sendo ainda, a partir de memes, a partir de fake news. Pessoas que são inteligentes, que estavam discutindo coisas básicas até no ato de votar, como se comportar na urna, se você anular um dos ali no primeiro turno, né? Digamos que você vote para presidente, para os 2 senadores e anule o voto para deputado federal. Aí você vai anular tudo. Quer dizer, até isso circulou de contra-informação, né? Verdade. O TSE teve que se manifestar e tudo mais. Então, eu fico muito preocupado com isso, porque nós estamos discutindo, não estamos mais discutindo coisa nenhuma, né? Já acabou o debate, já acabou tudo, mas enfim, nós estivemos baseando nossa escolha, né, para os candidatos, para nossos representantes, seja no parlamento, seja no executivo, baseado em memes e piadinhas, que não são piadinhas, são provocações. Que antes das bolhas se formarem, você tinha ainda pessoas que votavam no candidato A e outra no B, convivendo no mesmo grupo social, né? No WhatsApp, aquela coisa toda. Agora não. As pessoas se bloquearam no Facebook e também saíram dos grupos do WhatsApp. Então, você tem bolhas distintas e você vê que as bolhas são aquelas que as pessoas falam o que os outros querem ouvir, quer dizer, e falam besteira. Flávio, que pena que nosso programa já terminou, mas, enfim, é sempre bom parar para conversar e tentar organizar o pensamento, né, diante do que é possível, né, do que temos, para fazer mais essa eleição e ir para esse segundo turno com um pouco mais de informação. A nossa intenção aqui é sempre essa. Então, teremos que decidir no próximo dia 28 entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, e aqui no estado entre Merizio e comandante Moisés. É o que temos para o dia 28. A gente quer agradecer mais uma vez a tua presença aqui, nos faz pensar em tudo isso mais uma vez. Obrigada, Flávio. Eu agradeço o convite de vocês, a você. Um prazer também conhecer o Alisson, que eu não conhecia, né? Então foi muito legal o bate-papo. É bom a gente discutir um pouquinho, né? Isso aí, professor Flávio Ramos aqui com a gente. Terminamos mais um Viva Voz, né, Alisson? Mais um. E aí, temos as redes para relembrar? Mesmo. Lembrando, Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, até o próximo. Tchau.